A Sony desvendou um mapa do tesouro com o Aranhaverso nos cinemas. E deu tão certo que agora temos a série solo do Spider-Noir com o Nicolas Cage. Tem como ficar melhor? Não tem, né? E te falar, viu? Eu gostei bastante da pegada desse personagem. Tá? Antes da gente continuar, se você também é fã do Cabeça de Teia e quer apoiar o trabalho que eu trago aqui no canal, já deixa o like aqui nesse vídeo. E se inscreve no canal também se você for novato aqui, tá bom? Pra você não perder nenhum vídeo. Não esquece de você ativar o sininho das notificações para você não ficar por fora de nada das análises ou seja dicas de séries aqui no canal. É bem simples, é só você clicar aqui na tela mesmo, beleza? Tem um botãozinho aqui na tela mesmo se você estiver no computador ou no celular. Bora lá. A proposta real da série. Bem, eu vi bastante gente falando que achou ruim a questão de colocarem justo o Nicolas Cage para interpretar o personagem que precisa ser flexível, fazendo acrobacias e outras coisas mais. Porque vamos combinar, né? Que o Cage não tá tão novinho assim mais, né? Tá sim velho pro papel. Até que o cara já tá na casa dos 60 já, né? E ele não é o Tom Cruise, que ainda parece um garoto com a idade que tem, faz filme de ação, aquela coisa toda, você já sabe como é que é. Mas também tem uma questão que quem não conhece muito o personagem talvez não tenha entendido, que foi o seguinte: a proposta era exatamente essa: colocar um ator mais velho para justamente interpretar uma aranha que já não está mais no auge há muito tempo. E eu percebi que isso incomodou muita gente, mano. Sério mesmo. Mas não me incomodou, tá? Mas esse é sim um fator muito importante, porque pelo menos eu acho que se fosse o contrário, eles quisessem colocar um Spider-Noir mais novo, eles teriam sim colocado um ator mais novo, obviamente, né? Infelizmente, por mim, eu me amarrei nesse aranha, tá? A fase atual do Spider. Como eu falei em relação ao ator ser mais velho, aqui não retratam um aranha no auge, sabe? Ele tá aposentado, já não lida mais com vilões há 5 anos. O melhor amigo dele, inclusive, desde o início da série, vem pedindo para que ele volte a ser o Spider, porque a cidade de Nova York precisa de um herói, já que o vilão, Cabelo de Prata, está mais do que nunca mandando na cidade. Então a série faz questão de brincar o tempo todo com isso na nossa cara. Seja chamando o Ben, que é o nome verdadeiro do aranha aqui, de velho o tempo todo, seja nas acrobacias que ele ainda tenta fazer lutando, seja nos vilões que são bem mais fortes e mais astutos e ágeis que eles, sem dúvida, mas é somente porque o objetivo da trama é justamente trazer um aranha já aposentado dessa vida. Inclusive um dos motivos do Ben voltar a usar o traje do Spider na série é justamente pro Cabelo de Prata não voltar a atormentar o próprio Ben e nem mesmo seus amigos, porque sim, ele tinha enchido o saco lá da secretária dele procurando o Ben Riley, no caso, né, que é o pseudônimo, é o nome real dele, no caso. Até mesmo tem uma cena que eu achei muito criativa e engraçada pra caramba, que eles montaram aqui muito bem, que o Spider, é assim que eles chamam ele aqui na série, tá? Tava lutando com um cara no meio da rua e, por incrível que pareça, tinha 2 civis conversando, discutindo se de fato o Spider ainda dava conta do recado ou não. E um deles discorda que ele ainda dê conta. E só pra queimar a língua, o Cabeça de Teia supera o vilão e o cara que tinha discordado logo fala: não falei que ele dava conta? Não falei? E a pessoa que já tinha falado isso afirma: fui eu que falei que ele dava conta, fui eu que falei. Mas tem um motivo específico, porque ele já não está mais no mesmo ritmo de sempre, e eu já vou chegar lá. Mas antes de te contar o que fez o Ben perder esse ritmo, eu tenho um recadinho super rápido pra dar pra você, tá? Assim como o Aranha precisa da vizinhança, esse canal precisa da força de vocês aqui pra continuar também, tá bom? Nós temos uma campanha lá na plataforma Apoia-se. Se você curte as análises, os roteiros e quer ver esse espaço aqui no YouTube crescer cada vez mais e ir mais longe, eu te convido a clicar no link que tá na descrição do vídeo, tá? No primeiro link, ou no primeiro comentário fixado aqui no vídeo também, que a partir de R$5 você se torna um colaborador oficial e ajuda a manter a nossa engrenagem rodando com vídeos cada vez melhores aqui. Uma origem diferente. Uma das coisas que eu achei bastante interessante aqui foi a origem dele como herói, pois quando a maioria dos aranhas foram picados, de fato, quando jovens ainda, e por uma aranha radioativa, o aranha do Cage foi mordido literalmente já quando velho, no meio da guerra, e por um soldado que já estava em estágio avançado de transformação em aracnídeo, ou seja, ele não foi mordido por uma aranha radioativa. A partir dali, a coisa ficou feia para o nosso querido Ben Riley, já que essa foi a primeira vez que eu, particularmente, vi uma aranha tendo grandes efeitos colaterais do corpo. Tava estranho demais, tá? Ele se contorcendo ali como se seus membros fossem literalmente patas de uma aranha. A partir daí, ele já começa a ter seus poderes, mas sempre tentando controlar seus nervos de alguma forma. Pelo visto, mordida do cara lá, né, no caso se transformando em aracnídeos, controlou mais, né, afetou mais o sistema nervoso dele, diferentemente de outros aranhas, né, que não teve tanto essa questão aí, tipo, de ficar se mexendo como se fosse uma aranha mesmo. Por que ele deixa o manto de Spider? Durante essa vida de Spider atuando em Nova York, durante um bom tempo, ele acabou se apaixonando e tendo um relacionamento com uma mulher, muito linda por sinal, tá? Apesar dela aparecer poucas vezes na série.
Só que chegou um dia específico em que o vilão do Spider quis atingir ele de alguma forma. E essa forma é por meio dela. A mulher do Ben acaba ficando em perigo, só que ele não podia fazer nada, absolutamente nada, pelo fato de que ele nem fazia ideia. E quando ele descobre, já é tarde demais. E não dá pra fazer muita coisa na situação. E por conta disso, nos anos seguintes, ele deixou guardado em um lugar que ninguém poderia descobrir o uniforme do Spider. O cara simplesmente se fechou em uma caixinha e não quis mais usar seus dons para o bem da cidade. Tava trabalhando e fazendo bem, porém, não como um amigo da vizinhança sempre fez. E eu gostei disso, tá? Pois é o segundo Aranha que passa por algo assim até aqui, seja na TV ou mesmo no cinema. O último que a gente consegue ver passa por esse mesmo problema de luto, e até mesmo como acontece no último episódio aqui da série, ele fica sem fluido orgânico de teia, não consegue fazer nada, literalmente no meio da situação que ele estava. O Homem-Aranha do Tobey Maguire, lá de 2002, também tem uma crise existencial no segundo filme, pelo fato dele ter perdido a mulher que ele amava e tinha um grande dilema sobre contar sua identidade de aranha ou não. Gostei muito dessa premissa, até ele voltar a assumir o manto de aranha novamente, tá? Ele realmente desejava se curar? Agora, o que eu achei mais interessante aqui foi a questão do Ben levar o seu dom, antigamente usado, como um peso, e que ele o tempo todo fala que o Spider ficou para trás, ficou no passado, e que a cidade está bem melhor sem ele. Isso, claro, devido à tragédia que aconteceu com o amor da sua vida, que eu já citei anteriormente. Mas ele também tem medo de acontecer alguma coisa com pessoas próximas a ele. E por conta disso, ele sempre evita ou mesmo tenta mudar de assunto toda vez que seu melhor amigo o questiona sobre o porquê o Spider não voltar para as ruas. E quando ele tem a oportunidade de, quem sabe, voltar a ser o velho Ben de antes da guerra, ele é egoísta e só pensa nele, pois para ele ser o Spider é um peso absurdo, pois ele precisa se preocupar com ele mesmo estando em perigo e ainda mais com as pessoas indefesas próximas a eles. É tanto que ele só volta a usar o manto do Spider quando ele percebe que a sua secretária estava em perigo, pois os caras do cabelo de prata estavam caçando ele, não o Spider, o Ben. Mas quem tem amigo tem tudo, né? Seu amigo Robertson o convence a ajudar os vilões que só querem voltar a serem normais para viverem suas vidas em paz. Basicamente foi a mesma premissa do último filme do Homem-Aranha, do Tom Holland. Homem-Aranha sem volta para casa, vocês lembram? Mas a diferença aqui é que o Ben lamenta quando é a última dose que poderia tirar os poderes dos seus vilões finais, já que ele queria uma dose para deixar o manto, mas ele decide pelo bem maior. E embora ainda não tenhamos nada confirmado, a série deixa um gancho para continuação, então podemos ter uma possível segunda temporada talvez, tá? Uma coisa que eu gostei pra caramba, que se conecta lá com o início do vídeo que eu falei com vocês, tá em relação ao Aranha aposentado e tudo mais, sabe? Eles trazem bem à tona aqui a questão do Ben com o Spider, no caso, não dá muita conta, mas ele volta por cima e consegue superar o vilão no final. A última batalha, cara. Eu particularmente gostei muito da luta final, sabe? Porque ele tava lutando contra dois vilões. Um que particularmente não queria fazer o mal pra ninguém, mas foi convencido pelo Wolf, né, no caso. Dois vilões ali que já são bem genéricos, né? Um é o Electro, só que ele deu outro nome ali, né? Ele se nomeou como Kilowatts. E o outro que é o Homem-Aranha, que é um personagem ali que a gente não teve muitas variações de formas dele, mas eu achei muito legal e muito interessante esses dois personagens aqui. Um outro vilão que teve anteriormente, que ele foi se transformado anteriormente, né, bem lá no meio da série, por exemplo, a gente não vê como é que é a questão dele, mas eu acho que ele tinha escamas de cobra. E eu achei bem interessante a dinâmica como eles fizeram aqui com os personagens, sabe, com esses vilões. Embora eles não fossem os vilões principais, né, o Cabelo de Prata que era o vilão principal aqui. Mas a questão que eu achei que eles colocaram os piores personagens ali pro Spider lutar na batalha final. Eu gostei pra caramba disso porque mostrou que por mais que o Spider aqui esteja já aposentado, esteja já fora do seu auge, esteja já capenga, chumbrega e tudo mais, o Spider ainda deu conta. Ele é inteligente o suficiente para poder usar sua mente inteligente para poder dar conta dos personagens ali que estavam lutando contra ele, sabe? E quase morre. Fiquei com muita pena do Spider aqui nessa cena, sério mesmo. Mas eu gostei da luta final. Embora tenha muitas pessoas aí que falam que o Spider aqui ele não está forte o suficiente e tudo mais, né? Ele não ganhou a luta por causa da sua força. Mas pensa só, você pegar uma teia, jogar no seu inimigo, jogar ele... Aquela cena lá, pra quem viu, por exemplo, é o mínimo do mínimo, sabe? Porque o Spider-Man, no caso, o Homem-Aranha, ele tem muita força, mas muita força mesmo. Ou seja, ele ganhou sim, foi na base da força, só não foi na base da agilidade, obviamente, tá? Porque foi um trem que acabou com a raça do personagem, do vilão, do antagonista. Mas sim, o Homem-Aranha não foi subestimado. Ele ainda dá conta das coisas. Obviamente não como antes, mas ele ainda dá conta do recado. Agora me fala aí, tu assistiu em preto e branco ou
colorido. Qual time tu faz parte? Me conta aqui nos comentários. Eu assisti tudo em preto e branco e gostei bastante da proposta, tá? Gostei mesmo. Tô esperando a segunda temporada, inclusive, se confirmarem. E se você curte essa pegada de herói, que foge daquele padrão super colorido e perfeito e lida com consequências brutais e dilemas reais, o mesmo estilo do que a gente vê aqui e Invencível também, você precisa dar uma olhada nesse outro vídeo que eu deixei aqui, tá bom? Do canal, onde a gente destrincha os problemas, o maior problema do Mark, tá? Clica aqui que você vai assistir esse vídeo aqui também. Também tem esse aqui sobre o Oliver, que é na mesma pegada, só que sobre personagens diferentes, beleza? Clica em um desses vídeos aí pra gente poder continuar nosso papo lá, tá bom? Pois aqui eu só vou mandar um grande beijo pra você. Eu fico por aqui, valeu, fui.